Olá a todos, me chamo Wellington, faço dupla com a minha colega Helena Médici e hoje a gente veio aqui falar um pouco sobre o tema escolhido para o nosso trabalho. Dentre os problemas ambientais, que foi o assunto proposto pelo professor Rafael, a gente escolheu como tema do nosso trabalho a poluição da água. Então, falando um pouco sobre a poluição da água. A poluição da água é um problema grave e comum nas grandes cidades, que afeta diretamente a espécie humana e outros seres vivos. Essa poluição pode ser definida como qualquer alteração nas características químicas, físicas e biológicas da água, que cause prejuízos à saúde, segurança e bem-estar da população e do meio ambiente. A poluição hídrica pode ser dividida em três tipos: a química, física ou biológica. Falando um pouco sobre a química, ela pode ocorrer por dois tipos de poluentes: os biodegradáveis, que podem ser decompostos, e os persistentes, que permanecem no ambiente e nos seres vivos por um longo tempo. A física, ela pode ser classificada em térmica, que no caso é o resultado da água aquecida, em poluição por resíduos sólidos. Já a biológica é aquela provocada pela contaminação por organismos patogênicos, tais como as bactérias, vírus, protozoários e vermes. Se a gente analisar assim do modo geral, a gente tem como grande problema o saneamento básico, né? A falta de uma rede de esgoto na maioria das regiões do mundo é um grande problema. Os resíduos das casas e indústrias muitas vezes são lançados sem nenhum tratamento em rios e córregos, causando então o que eu já comentei anteriormente para vocês: poluição química, física e muitas vezes biológica. Causas da poluição da água. Aqui abaixo a gente citou algumas causas de poluição da água. Eu vou falar um pouco de 4 delas e depois eu leio o restante das que foram citadas aqui no slide. O aquecimento global. O aumento da temperatura em função das emissões de CO2 esquenta a água, provocando a diminuição do nível de oxigênio. Falando em tráfego marítimo, boa parte dos plásticos que poluem os oceanos vem de barcos pesqueiros, petroleiros e do transporte de mercadorias. Lixos e efluentes e águas fecais. A ONU garante que mais de 80% das águas residuais do mundo que possam chegar ao mar e rios estão sem depurar. O derramamento de combustível. O transporte e armazenamento do petróleo e seus derivados proporcionam uma filtração que pode chegar às fontes de água, assim poluindo a água. A gente também tem o saneamento básico, que muitas cidades não têm um saneamento básico adequado, no caso. O descarte incorreto de produtos químicos e metais pesados nas águas de rios. Muitas empresas, muitas indústrias jogam águas com produtos químicos em rios e mares. A gente tem também o desmatamento, e assim como outras causas de poluição da água. Aqui a gente citou algumas delas. Como podemos evitar a poluição da água? Não descartar óleo de cozinha no ralo, não utilizar pesticidas ou herbicidas nas plantas, jogar o lixo sempre em local adequado e amarrar bem os sacos antes de pôr na lixeira, não jogar nenhum tipo de material como sacolinhas plásticas e embalagens em rios, lagos e mares, não descartar medicamentos ou outros materiais no vasos sanitários. Algumas farmácias fazem a coleta de remédios vencidos. Reduza o desperdício de água, fechando as torneiras ao escovar os dentes, o chuveiro durante o banho, entre outras. Use menos produtos químicos para limpar a casa. Opte por produtos biodegradáveis. O desafio do uso da água na agricultura brasileira. De acordo com o site da Embrapa, a agricultura é acusada de usar 70% das reservas de água doce, mas a verdade é que a agricultura depende das chuvas, assim devolvendo água limpa com evaporação, transpiração e infiltração do solo. Uma das soluções tecnológicas feitas para não desperdiçar a água da chuva é o exemplo dessa imagem. Ali tem 5 passos que a água passa para no final chegar aos encanamentos específicos, de acordo com os possíveis usos. No primeiro passo, a água da chuva captada no telhado, ela carrega sujeiras como folhas, fuligem e dejetos. No segundo passo, a água deve passar por um filtro grosso, que separa as sujeiras maiores.
O terceiro passo, a água passa por um dispositivo que descarta a primeira água da chuva, carregada de impurezas. No quarto passo, a sequência, um filtro mais fino retém as impurezas menores. E no quinto e último passo, a última etapa é a desinfecção por cloro, ozônio ou ultravioleta. Nesse ponto, a água deve ser mantida em um reservatório diferenciado, conectado a encanamentos específicos de acordo com os possíveis usos. Poluição das águas por herbicidas. Esse trecho é de um artigo sobre a poluição das águas por herbicidas nas regiões centrais do estado do Rio Grande do Sul. Fala que, desde o início do seu desenvolvimento, a produção agrícola está diretamente relacionada com a aplicação de pesticidas para controlar as pestes que atacam os produtos agrícolas, prejudicando as colheitas. A aplicação de pesticidas gera, comumente, grandes problemas. Os pesticidas muitas vezes são tóxicos, podendo ser cancerígenos, mutagênicos, teratogênicos e mimetizadores de hormônios. São aplicados em grande quantidade, em áreas bastante extensas, e geralmente possuem grande persistência no meio ambiente, além de gerar sérios problemas de qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Com isso, foi feito um estudo sobre herbicidas que mais causaram poluição na água de irrigação de arroz. Com base nesses estudos, a ciamozene e o propanil indicaram um alto potencial de água de superfícies, pois podem se dissolver na água. Como saber se a água está própria para o consumo? Para saber se a água está própria para o consumo, a legislação ambiental estabelece parâmetros químicos, físicos e biológicos que devem ser analisados antes da liberação para o consumo. As empresas responsáveis pelo abastecimento das grandes cidades preocupam-se, por exemplo, em observar a cor, o pH, o sabor, o odor e se há presença de coliformes. A água é um bem valioso e extremamente necessário para a nossa sobrevivência e de outros seres vivos. Infelizmente, a poluição tem diminuído a quantidade de água disponível para as pessoas do nosso planeta, sendo cada dia mais difícil encontrar água límpida e não contaminada. Apesar de não sermos capazes de controlar toda a água do planeta, podemos exigir fiscalização rigorosa, além de tomarmos atitudes conscientes, como não jogar lixo nos rios ou em áreas próximas a eles. A poluição é um problema de toda a população e cabe a nós fazer a nossa parte. Conclusão. Nós concluímos que toda e qualquer poluição feita em todo o ambiente, principalmente na água, ela afeta diretamente as nossas vidas. E que para amenizarmos pelo menos um pouco dessa poluição, devemos tomar o mínimo cuidado possível com os produtos descartados em lugares não adequados, por exemplo. A gente sabe que não é de hoje esse problema de poluição de água, né? Mas se a gente parar para pensar, é um problema que faz parte de todo mundo e que a gente deve tomar sim os cuidados. Até um papel que tu joga que tu comeu um chiclete, por exemplo, que tu deixa ele e joga ele no chão, o dia que houver uma chuva forte, ela vai ir diretamente para os bueiros e vai entupir os bueiros. E com isso vai haver uma certa sobrecarga de esgoto que vai se misturar com a água da chuva e vai acabar poluindo aquela água que talvez será destinada para a gente, para o nosso próprio consumo. Então a gente pede, né, que as pessoas tomem conscientização disso, né, nesse problema de poluição da água, que, que jogue o lixo no lugar certo, descarte o lixo no lugar certo. Medicamentos, muitas farmácias aceitam medicamentos vencidos, tem o próprio, como é que eu vou dizer, o próprio descarte ali o dispenser de descarte de medicamentos, baterias, e fazer a parte de cada um, né? Se cada um fizer a sua parte, eu acho que ainda a gente vai ter um bom resultado daqui para frente. Aqui é a nossa bibliografia. A gente utilizou esses 3 sites aqui para fazer a pesquisa do nosso trabalho. E a gente deixa aqui o nosso obrigado e esperamos que a gente tenha alcançado um, um bom resultado de entendimento de vocês.
E é isso. Obrigado pela atenção.